A questão do projeto dos agentes comunitários de saúde também é um cumprimento de norma federal e que equipara os vencimentos destes com os servidores da Fundação. Mas mesmo que não houvesse uma força legal de cumprimento de norma, pelo trabalho que executam esses agentes comunitários, não tenho dúvida que essa casa se posicionaria da mesma forma. Então, iniciativa correta do prefeito e principalmente merecedora dessa classe que se expõe tanto e continua se expondo nos dias de hoje com a questão da pandemia. Apenas utilizar também esse momento para enriquecer um pouco o debate, e aqui, diferente do vereador Canhoto, mas com a mesma acertude, na questão política, vou deixar para nós, numa sessão mais adequada, falarmos das questões políticas, né, das mudanças de partido, que hoje aqui estou me manifestando já como vereador da bancada dos Republicanos, a qual eu tenho uma grande honra e é uma grande oportunidade. Da mesma forma, não posso deixar, até pela presença do presidente do meu antigo partido, PDT, que aqui se encontra como vereador, agradecer todas as oportunidades que também tive lá, caminhada, o êxito e a possibilidade de realizar o maior sonho dentro do meu planejamento até esse momento na vida pública, era ser vereador. Mas isso eu quero abordar com mais profundidade, porque requer isso pela importância que tem os dois fatos. A questão que nós temos só, que eu pelo menos acompanhei do vereador Juarez Roy, conversando com outros vereadores, ouvi atentamente a manifestação do vereador Emílio, a questão não é que devemos de uma hora para outra mudar o isolamento horizontal para vertical, ou está faltando tempo, já devia ter sido feito, enfim. Muitas vezes nós falamos aqui na questão dos empresários. Para alguns grupos e algumas bancadas, ser empresário é um crime. Ser empresário talvez seja um inimigo da sociedade. Ledo engano. Grande engano. E quando nós nos referimos a empresários, da forma geral que aqui fazemos não só, não estamos falando em relação ao proprietário da van, ao dono do Bradesco. Nós estamos falando de quem tem o mercadinho lá no fundo da vila, quem tem a sua pet shop lá no fundo da vila, quem tem o seu corte de cabelo, quem tem seu atendimento, sua prestação de serviço. Esses geram riqueza ao país. Diferente desses grupos que preconizam de outra forma, o governo não gera uma moeda. O governo não gera um centavo. O governo recolhe o imposto. Então, aqueles que acreditam as dificuldades desse país aos empresários, ao comerciante, vereador Link, cabe essa ressalva. O que tem que ser feito com responsabilidade é a análise e um planejamento de como nós vamos recuperar. Porque se hoje a gente utiliza o argumento de nós cancelarmos, não podermos ter um isolamento vertical e ter o isolamento horizontal, se faz necessário nesse momento, é fundamental ter isso nesse momento, esse tipo de planejamento, mas nós temos que avaliar que se não vamos padecer pela questão da contaminação, vereador Juarez Roy, nós vamos padecer por ter um sistema de saúde que não vai operar. Nós vamos padecer por ter toda uma cadeia de abastecimento alimentar que não vai suportar. A questão não é quebrar o isolamento do dia para a noite, absolutamente, não é essa. É ter um planejamento. Nós temos que saber, com esse sistema, no momento que nós chegarmos a ter um sistema adequado de atendimento da saúde pública, como é que nós vamos recuperar essa economia? Gente, o desespero é gigantesco. Eu duvido que algum vereador não tenha no seu celular pedido de comida já agora.
que algum vereador não tenha no seu celular um pedido de dinheiro, de recurso. Nós não vamos ter que sustentar. Agora, a gente não pode chegar aqui e dizer, tentar buscar pela questão emotiva, pela questão, infelizmente, de interesse político partidário, de dar discurso aqui, que nós agora, o atual prefeito, pelas ações, ele passou a ser um perfeito, ele está corretíssimo, o prefeito Busato. Mas nós temos que ter a preocupação, não podemos utilizar isso para enganar a população, atingir o presidente. Olha que está falando um cara aqui que eu vou dizer, o presidente não me representa. Mas eu volto a dizer sempre o velho jargão que eu coloco, só que eu torço por ele. Eu tenho que torcer que ele vá bem, ele conduz esse país, nós estamos dentro do negócio junto. Ver as pessoas secando, ver as pessoas querendo que vá mal, é bastante difícil para mim entender. Mas o objetivo da manifestação aqui, presidente Patrício, é colocar que nós temos que ter responsabilidade, nós vamos ter que ter a responsabilidade que o município de Canoas, através do seu executivo, está sendo referência para todo o Estado, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade do entendimento que não vamos suportar essa situação. Se nós não começar a pensar num planejamento para ativar a economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, não vai ser possível. O prefeito agora mesmo fez uma concessão, permitiu um mínimo de movimento nas igrejas, que é importante, um distanciamento lateral, distanciamento frontal. Aos poucos, se nós pelo menos ter um planejamento para dizer para o Link, que é um empresário, para te ter alguma previsão de como tu vai pagar os teus servidores, os teus colaboradores, para te ter alguma previsão do que tu pode investir ou não investir, ou ter que sacar da tua poupança, das tuas economias, nós temos que começar a criar um planejamento. O que nós não podemos deixar esvair, em nome de duas situações, do interesse, reforço aqui, político-partidário, e talvez da comoção social, de dizer que nós temos que ficar todos, não podemos sair para a rua. Exato, mas nós vamos ter que ter a responsabilidade de reativar. Ou os celulares, volto a me dirigir a todos os vereadores aqui, não estão repletos de pedido das mais diferentes necessidades. Claro que estão. O vereador Márcio, que tem essa relação tão estreita com a sua comunidade, e cada um de nós, o vereador Alexandre lá com a sua, vereador Bamberg, assim por diante, vereador Érico, não quero cometer erro aqui. O que nós temos que buscar, analisar, sem dúvida, nós estamos aqui para falar, mas o presidente Patrício tem sido, nesse aspecto, não preciso lhe fazer nenhum elogio que eu desconsidere, porque não vou buscar uma vantagem na nossa relação, mas a forma que o senhor tem dirigido os trabalhos permite fugir um pouco da matéria, poder tocar em alguns assuntos, mas entendo que nós temos que ser objetivos, até por iniciativa do vereador Mossini, para nós diminuir o nosso tempo aqui e contribuir, mas não dá para deixar passar em branco a situação que é importante, o isolamento, ele é fundamental. Se nós estamos tendo algum sucesso na cidade, no estado, que são baixos números, mas sempre sendo transparente com as pessoas, são baixíssimos os testes também, são baixos números, mas são baixíssimos os testes também, mas a compreensão que nós temos que ter, perfeito, estamos indo bem, conseguimos até agora achatar a curva na necessidade que a demanda, o que preconiza, os órgãos técnicos de saúde pedem, estamos no caminho correto, mas nós temos que ter, não estou dizendo uma mudança de comportamento radical, mas um planejamento para quem gera riqueza nesse país, para quem emprega, para quem permite que o governo faça algum tipo de ação através dos seus recursos, porque, volto a dizer, governo nenhum produz recurso de espécie alguma, é só o empresário, sim, o comerciante, queiram grupos ou bancadas aceitar ou não, essa é a realidade, mas temos que ter um planejamento para que se possa pensar em reativar a cadeia econômica desse país. Muito obrigado.